A paz do Senhor, amados, vamos para mais uma leitura diária da Bíblia, livro de Levítico, capítulo 20. Amém? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinem em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque e o não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família e o extirparei do meio do seu povo com todos os que se prostituem após dele, prostituindo-se após de Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após deles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue é sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para ter ajuntamento com ele, aquela mulher matarás com o animal, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e ele vira a nudez dela, e ela vira a sua, torpeza é. Portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher que tem a sua enfermidade, e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte de seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás. Portanto, descobriu a sua parenta. Sobre si levarão a sua iniquidade. Sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio. Seu pecado sobre si levarão. 100 filhos morrerão. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, 100 filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomite a terra, para a qual vos levo para habitar nela. E não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora de diante da vossa face, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. E ser-me-eis santos, porque eu sou o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho, ou for encantador, certamente morrerão. Com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Capítulo 21. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa do morto entre os seus povos, salvo por seu parente mais chegado a ele, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão. E por sua irmã virgem, chegada a ele que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre os seus povos para se profanar. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferece as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos.
Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é a seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, Senhor, que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana seu pai com fogo, será queimada. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir os vestidos, não descobrirá sua cabeça nem rasgará os seus vestidos. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe, se contaminará. Nem sairá do santuário para que não profane o santuário de seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus será sobre ele. Está sobre ele, eu sou o Senhor, e ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem de seus povos tomará por mulher, e não profanará sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado ou quebrada a mão, ou corcovado ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades e santidades das coisas santas, poderá comer, porém até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Capítulo 22. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo... Continuando o capítulo 22. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: Todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo. Como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair a semente da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil pelo que se fez imundo, ou algum homem pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde e não comerá das coisas santas, mas banhará sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para nele se não contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver semente, se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará seu quinto e o dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que as santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, que der dos seus votos, que der das suas ofertas voluntárias, que oferecerem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem mancha, das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas um voto, ou oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego ou quebrado ou aleijado, o verrugoso ou sarnoso, ou cheio de impinges, estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar.
Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Ou machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor, não fareis isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus. De todas essas coisas, pois a sua corrupção está nelas. Falta nelas há, não serão aceitas a vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando nascer o boi ou cordeiro ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o de 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis num dia, e quando sacrificardes sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrificareis de vossa vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixareis, ficar até amanhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os fareis. Eu sou o Senhor, e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus, eu sou o Senhor. Amém?